Sou eu, abraçando carinhosamente os amigos que aqui nasceram e aqueles que para cá vieram para fazer um São João Batista, para fazer um Vale do Rio Tijucas cada vez mais gostoso e progressista. Olá, você que acompanha o nosso RPTV, Ronda Policial, nós estamos aqui, Super FM de São João Batista. E vamos juntos, porque hoje tem uma entrevista bem legal com ele, Zilton Villanova. Está no estúdio aqui e nós vamos fazer essa entrevista aqui no estúdio da Super FM para contar um pouco da história do Zilton. Vamos entrando e conhecendo esse comunicador que faz sucesso aqui na região de São João Batista. Agradecendo a todos e desejando uma excelente quarta-feira. Zilton, já são 50 anos de microfone, fazendo rádio. Exatamente, eu comecei no rádio em 1964. Veja bem, a rádio foi fundada, começou em São João Batista em 1961. Então eu tenho o privilégio de ser um dos primeiros locutores da emissora, que é, no caso, a Rádio Clube de São João Batista. Conta um pouco da tua história, Zilton Villanova. Olha, eu tinha apenas 11 anos de idade quando eu entrei no rádio. Uma certa manhã, a minha mãe me pedia para ir no mercado do seu Valmor Gueder comprar alguns temperos. E ao chegar perto do supermercado, eu escutei um serviço de alto-falante, que era a Rádio Clube, rodando, por sinal, a música do Tonico Tinoco, e fui lá, para ver o que se tratava daquilo, a curiosidade, de um guri ainda, e me deparei com o técnico de som, que era o Denir Reinert, me perguntando se eu queria trabalhar na rádio. Eu fiquei entusiasmado, De princípio, assim, achei que era uma brincadeira. Fui correndo em casa, levar o que tinha comprado para minha mãe, e voltei e já continuei trabalhando na rádio. O Zilton teve participações também em outras emissoras, em outras cidades também. Também, além de São João Batista, eu trabalhei em Brusque, trabalhei em Blumenau, Tijucas e Balneário Camboriú. Eu tive a honra de começar com a rádio de Camboriú, lá nos anos de 1980 e alguma coisa. Ô Zilton, rádio era diferente antes, Conta como é que era fazer rádio no começo ali. A dificuldade era grande, porque hoje em dia tu tem, com essa tecnologia toda, uma facilidade maior. Mas na época que a gente começava no rádio, nós tínhamos, só para tu ter uma ideia, um fichário que ali estava toda a programação, principalmente em termos de comerciais. Naquela época não existiam rádios sofisticados, muito menos gravadores, o celular nem se pensar. Então era mais difícil, Para fazer rádio naquela época, acima de tudo, era necessário que se tivesse um bom improviso. Se não tivesse improviso, a coisa não funcionava. E veja bem, eu me lembro perfeitamente, hoje a gente tem uma facilidade de fazer um programa de noticiário, aí de 1h30, 2 horas, é super tranquilo, Mas antigamente tu tinha que escutar as grandes rádios, como a Tupi do Rio, a própria Rádio Globo, se escutava em termos de Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha, que era referência, E para as notícias de Santa Catarina, a gente escutava a Rádio Guarujá de Florianópolis, que até hoje ainda persiste, com uma boa programação. Então o noticiário antigamente era assim, Tu tinhas que fazer um rádio escuta e depois ir para a máquina de escrever, a famosa Olivetti, e repassar a notícia então para o papel. Tu imagina, Para tu fazer um noticiário de 1 hora antigamente, tu levava a manhã toda no preparo. Hoje não. Hoje a tecnologia aí te dá, em questão de segundos, de minutos, toda uma programação que tu deseja. Hoje acontece qualquer acontecimento que se registra, onde quer que seja, a gente já sabe automaticamente na mesma hora. Antigamente era diferente. Zilton, conta um pouco daquela época do rádio,
época do ouro, o ouvinte, não existia a tecnologia que tem hoje, então o ouvinte levava uma cartinha para a rádio, raramente tinha uma ligação aí por telefone. Era um diferencial, né? Hoje em dia, eu falava agora há pouco das facilidades modernas, né? Antigamente, o ouvinte escreveu uma cartinha, mandava, postava no correio e depois é que chegava na rádio, né? E outro detalhe, as músicas, os oferecimentos musicais eram cobrados. Se fazia a solicitação, mandava-se o dinheiro junto dentro do envelope, né? E outro detalhe importante que eu faço referência do hoje para o antigamente é serviço de alto-falante nas festas, principalmente das festas das igrejas, né? A animação era feita com alto-falantes e lá também se fazia este tipo de oferecimento musical. E era uma das coisas que eu apreciava e que me levou depois, então, a ir para o rádio e gostar do rádio como até hoje acontece. Zilton, como é que tu vê essa evolução no rádio? Antigamente era muito aparelho, nós estávamos ao redor ali, tinha toca-disco, deck de rolo, uma mesa, eram equipamentos, o rádio era feito com muitos equipamentos e o trabalho era diferenciado. Dá saudade dessa época, não? Exatamente, né? A coisa era feita com mais dedicação, precisava de muito mais atenção, né? Hoje eu vejo assim que as coisas hoje estão mais facilitadas, justamente por esse avanço tecnológico, né, que acontece em todos os setores. No meio do rádio também não é diferente. Eu gostaria de frisar nesta oportunidade aquilo que sempre se dizia lá atrás, de que o rádio tinha uma época já contada, porque com o advento da televisão se dizia que o rádio ia decair. E nós estamos vendo hoje que é completamente diferente, né? O rádio continua ativo. Uma televisão você não leva, por exemplo, para a roça, para escutar o seu programa favorito, para ver o programa da Ana Maria Braga, não te dá essas condições. Agora você tem condições de levar para a lavoura um rádiozinho a pilha para ouvir o programa do Daniel Fernandes, por exemplo. Entendeu? Então é uma diferenciação. Hoje a coisa está bem mais moderna, né? Do nosso ouvinte Marciano Aurélio, que hoje está pedindo para ouvir Roupa Nova, show de rock and roll. E como é que tu está vendo hoje essa interação com o ouvinte? Olha, Daniel, hoje o ouvinte tem uma participação mais ativa. O ouvinte, hoje nós estamos praticamente fazendo o papel da televisão também. Nós estamos associando as duas coisas. Então o ouvinte está acompanhando mais. O ouvinte interage de forma muito mais positiva do que antigamente. Alerta se estendendo para sexta-feira, dia 31 e ainda no sábado, dia 1º, com a formação de um ciclone extratropical entre a região sul e a costa do sudeste. E este fenômeno deve intensificar as chuvas no nosso litoral catarinense. Daniel, são vários episódios, né, que a gente tem vivido ao longo desses anos todos no rádio. Mas o rádio é aquela companhia que a gente dizia. E então eu lembro do rádio batistense, de modo especial, dos grandes acontecimentos em todos os setores, tanto na vida política como na vida social, né? O ouvinte tinha basicamente a emissora de rádio para acompanhar aquilo que estava acontecendo ao seu redor, principalmente no horário do meio-dia, e que também hoje não é diferente, né? A audiência maior se concentra nesse horário. Os rádios em todo São João Batista, em toda a região, eram voltados para aquele horário específico, porque eram ali que a nossa população ficava a par dos acontecimentos da cidade e do Vale do Rio Tijucas. Zilton, agora fala dos nomes, né? Os grandes nomes, pessoas que passaram por aqui e marcaram a sua história aqui também em São João, né? Isso é importante, né? São os grandes comunicadores. Além desses que o público acompanha na atualidade, né? Que são tantos aí, mas são nomes assim que ficaram marcados na história do rádio batistense e da região,
Eu cito alguns, por exemplo, Ivo Suter, Ismael Piper, Simeão Laerte, Nilo Silva, Mário Pessoa, Elias Silveira, Glivan Cipriani, Luiz Carlos Bosch, Jair Silva, Jair Pinheiro, o Evaldo Peixoto, Udo Leal, Norberto Correia, Onali Pereira de Melo, que teve uma expressão muito grande, Nilton Silva, e tiveram outros ainda, né, que foram destaques, mas desses daí foram nomes assim que ficaram na história do rádio de São João Batista. Olha, em termos de programação, são muitos, né, dos programas que eu já acompanhei, que eu já participei, mas em termos de história do rádio batistense, um dos destaques, Daniel, seria o show dominical. Lá nos anos 70, 80, a emissora local apresentava o seu show dominical aos domingos, né, depois da celebração da Santa Missa, na Sociedade Recreativa Banda Musical. E tu imagina, né, o grande número que nós tínhamos naquela ocasião de artistas locais e regionais que participavam. Um show com a distribuição de muitos brindes e a população realmente participando ativamente. Em termos ainda de programação, nós tivemos outros tantos, né, programas que foram com uma audiência expressiva. Mas eu particularmente recordo de um dos que eu fui o protagonista principal, a realização de festivais sertanejos em São João Batista, reunindo a toda a região e até algumas cidades de Santa Catarina. No nosso querido ginásio de esportes Manuel Sertório Alves, nós realizávamos com muita frequência verdadeiros festivais que lotavam e superlotavam aquelas dependências. Eu recordo, assim, de no mínimo 2 festivais que a população, aqueles que iam até o ginásio, não podiam assistir de tanta lotação que era. Estava super esgotado e o pessoal tinha que votar. Eram programações assim que realmente traziam e despertavam o interesse de toda a comunidade local e regional. Zilton, nessa época era difícil porque não tinha como registrar a imagem, foto. Era difícil nós ter acesso à foto. Tu mandou algumas fotos ali, né? Mas tem vários fatos aí que infelizmente não foram registrados, mas também tocam no coração e na cabeça da pessoa. É verdade, sim. Eu, por exemplo, tinha e teria, né, condições de fazer o relato de muitos acontecimentos marcantes da vida do rádio, né? Mas eu gostaria principalmente de focalizar assim companheiros que foram destaques e que tiveram uma importância muito grande no rádio. E destacando de modo especial, e desculpe se eu esquecer de alguns, mas João Luiz Ramos, um baita narrador esportivo que a gente teve, Onali Pereira de Melo, uma comunicação popular inigualável, Mário Pessoa. Então, foram assim nomes expressivos que marcaram a passagem da vida do rádio batistense. Isso a gente tem que elogiar e de modo muito especial ao proprietário, aquele que instalou a primeira emissora, que foi o senhor Jenner José Reinert. De família tradicional aqui da cidade, ele militava no rádio blumenauense e sentiu esse desejo de fundar em São João Batista uma emissora de rádio lá na década de 1960, quando o nosso comércio ainda era pequeno, não teria condições de sustentar, né, comercialmente uma emissora de rádio. Então, o seu Jenner se dirigia com frequência ao município de Brusque e também Blumenau, que eram os polos que sustentavam comercialmente a rádio de São João Batista, fundada com muito carinho pelo Jenner, em prova da admiração que ele tinha por a sua terra natal. Destacar a Rádio Clube, né, que até hoje tem o mesmo nome também, né? E o primeiro anunciante foi de fora, então, da cidade, né? Exatamente. Eu ainda recordo muito bem de anunciantes como a Casa Velicíver, a Casa do Rádio, a Ótica Moderna e tantos, né, antigos patrocinadores. E falando em patrocinadores, eu vou te dar mais
uma curiosidade. Naquela época, né, quando o locutor ia para a frente do microfone, ele tinha que fazer de tudo, né? Desde o comercial, anunciar as músicas, os oferecimentos. Então, tinha horas, determinadas ocasiões, assim, que o locutor ficava meio sem... Quando ia mudar de assunto, existia uma propaganda que era fundamental, que todos nós usávamos, que era do Pudim Medeiros. E eu recordo bem que se dizia assim, ó, Pudim Medeiros à mesa, almoço e sobremesa. Pudim Medeiros, a melhor sobremesa do Brasil. Isso era repetido, olha, eu não quero exagerar, mas umas 50 vezes por dia. Era mudar de assunto e o cara jogava a propaganda do Pudim Medeiros. Quando eu começava no rádio lá, eu já disse, né, aos 11 anos de idade, o interessante é que naquela época não existiam os long plays, não existiam os CDs, né? Os discos eram aqueles da rotação 78, que se você deixasse cair no chão, quebrava, se espatifava, era como se fosse um verdadeiro vidro. Então a preocupação do diretor da rádio era manter os discos, né? Porque com muita frequência eram quebrados. Então ele dizia, ó, se quebrar o disco tem que pagar. Então naquela época, nós que éramos técnicos de som, tínhamos essa preocupação. A gente manuseava o disco como se fosse algo muito, muito precioso, porque já era assim alertado pelo dono da rádio. Também no rádio existem muitos episódios assim que são verdadeiras curiosidades. Vou contar uma passagem da Rádio Camboriú. Eu e o companheiro Elias Silveira éramos os responsáveis pelo Jornal do Meio-Dia da emissora, e num determinado sábado a gente foi se divertir num bailão, e lá pelas tantas houve uma confusão no interior do salão e foi assim, a culpa maior teria sido do próprio proprietário, que acabou entrando, né, e aderindo à confusão. E nós chegamos na segunda-feira e fomos relatar o acontecimento e dissemos isso, que o dono do salão é que foi... Nós não acabamos de fazer o jornal, o cidadão estava na porta da rádio para tomar satisfações. E olha, o gerente da rádio na hora estava chegando, né? E foi o que salvou a situação nossa. Senão nós teríamos, inclusive, ser agredidos, né, pelo cidadão que estava super revoltado, porque tinha nos atendido tão bem, com cerveja e salgadinho, e nós fazendo crítica a ele na segunda-feira no rádio. Então são coisas assim pitorescas que acontecem nas emissoras de rádio. Acontecia, pelo menos, né? E falando ainda em programas de rádio, né, um dos destaques da Rádio Clube na época era o oferecimento musical que acontecia todos os domingos, a partir da 1h30 da tarde até as 4, 5 horas, se fazia oferecimentos musicais. Então, eu recordo bem assim, ó, que em determinadas músicas, do Tonico Tinoco, do Teixeirinha, o cara ficava uns 15 minutos só fazendo os destaques dos aniversariantes, dos acontecimentos sociais, para depois rodar. Muitos, não só nesse oferecimento musicais, mas muitos programas, às vezes programa de 1 hora, de você só rodar 3 músicas no máximo, né? Muita pouca música, né? Mas de tanto oferecimento que existia na época. Uma das grandes novidades daquela época era as músicas ao vivo, né? Eu me referia ao programa dominical do show, né, que eram verdadeiros calouros, mas também existiam outros programas que eram inseridos na programação pela rádio, com programação ao vivo. Duplas sertanejas era o que mais existia, e então, principalmente nos finais de semana, a programação era suprida com programas nesse gênero, né? Neste momento, aqui nos estúdios da Super FM, altos da Nereu Ramos, termômetros assinalando 22 graus na nossa quarta-feira,
29 de janeiro, de céu parcialmente nublado. Daniel, em rádio eu particularmente já fiz de tudo, né? Tudo que tu imagina que possa ser feito no rádio, eu já fiz, desde futebol até os noticiários e animação de programas. Mas esse horário aí da madrugada eu nunca tinha feito. E estamos aí, o pessoal corresponde, a gente nem começa, eu começo às 4h30 da manhã, às vezes não estou nem no ar ainda e já tem ouvintes e mais ouvintes fazendo os seus pedidos, né? Quando eu abro lá o WhatsApp, já tem uns 10, pelo menos, ouvintes participando da programação. E isso é muito gratificante, né? E a participação direta na Rádio Super me é muito satisfatória porque eu já estava afastando-me, né, do rádio quando recebi o convite do Aderbal para voltar aos microfones da rádio e isso me foi muito gratificante. E estamos aí até hoje ajudando a fazer esse rádio gostoso que é esse ambiente que é favorável aí para a gente levar ao ar as informações e o entretenimento para o nosso público. Rádio, muita gente diz que é uma cachaça, né? Essa é uma frase que todos dizem, não é só o Zilton, né? O rádio é uma verdadeira cachaça. Depois que você entra, toma o gosto pelas coisas, você jamais tem condições de largar. E eu te digo isso por experiência própria, né? Eu fiz 2 faculdades, mas tive em outras profissões, em passagens rápidas, mas sempre acabando e voltando para o rádio. E isso é o sinal mais do que eloquente, né, de que o slogan favorece, é uma verdadeira cachaça. Particularmente gostaria também de dizer que eu me sinto assim, privilegiado, e isso a rádio é que me deu. Eu tenho uma frase que eu já uso há muito tempo. Antigamente, sabe, se costumava fazer uma carteirinha de participantes. E eu tinha um programa, o Clube do Ouvinte, que tinha esse tipo de carteirinhas. E tinha lá um ditado, um provérbio que dizia: o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Então, quando tu faz aquilo que tu faz por amor, e isso é gratificante, né? Então tem muito a ver com a vida do rádio e com essa cachaça que a gente está dizendo. E eu me sinto privilegiado porque um reconhecimento, né, que a gente sempre tem. Tu me perguntavas há pouco sobre a participação também na vida política, administrativa. Quero dizer que eu já tive a oportunidade de ser secretário na prefeitura por 3 vezes, né? E fui secretário da Educação, fui secretário do Desenvolvimento e Meio Ambiente, fui diretor do CISAM dos primeiros anos aí, né? Que foi implantado em São João Batista. Então, quer dizer, eu sempre tenho dado a minha participação na vida comunitária. E isso eu agradeço a Deus, agradeço às pessoas que me deram essa oportunidade e sempre também digo, se tem alguém que pode bater no peito e dizer que teve uma vida boa, uma vida regada dentro dos seus limites, essa pessoa sou eu. Eu sempre digo que sou exemplo de uma pessoa que bem viveu. Olha, para encerrar, eu gostaria de deixar aqui um grande abraço, acima de tudo, o reconhecimento e o agradecimento para todos aqueles que nos acompanham, porque sem essa interação de nós profissionais com o ouvinte não teria sentido, né? Então eu gostaria de deixar esse abraço como reconhecimento e desejar de que todos, na medida do possível, façam a sua participação para o bem da comunidade. É aquele slogan que eu sempre uso, né? Abraçando carinhosamente os amigos que aqui nasceram e aqueles que para cá vieram para fazer um São João Batista, para fazer um Vale do Rio Tijucas cada vez mais gostoso e progressista. Gente, eu feliz de estar participando aí da Super,
junto com esse meu amigo, já se conhecemos há muitos anos, né, Um Zilton? grande abraço, Trabalhamos aí verdadeiramente. na Rádio E Clube, lembrando estamos aqui que na Super. as nossas famílias já mantinham esse vínculo de amizade, né? Maravilha. Tá aí, acompanhe os próximos episódios aí, né? Os próximos capítulos da história do rádio, com a participação aí de grandes nomes como Zilton Villanova e outras pessoas que vão trazer um pouquinho, né, da história do rádio, que é tão boa a gente ficar escutando e relembrando das histórias que marcaram época aqui, né, Zilton? Verdade verdadeira. Valeu. Um abraço. Você gosta de ouvir histórias? Acompanhe as histórias do rádio. O Radialista e sua história. Conheça a trajetória dos principais nomes do rádio, locutores que marcaram época. Acontecimentos históricos, notícias e fatos que marcaram a história do rádio. Inscreva-se no RPTV, seu Honda Policial, e acompanhe Histórias do Rádio. Apresentação: Daniel Fernandes. Acompanhe um podcast Tudo sobre Rádio.